Olá, nós somos a Associação Diocesana Servos de Maria e vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre os 7 sacramentos. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação ou crisma. Nós somos chamados a meditar sobre este sacramento, que é um sacramento de extrema importância para a nossa igreja, para a nossa vida de fé. Enquanto no batismo nós somos chamados a ser filhos de Deus, quando mergulhados na água, pela imersão, quando nós somos imergidos em Cristo, já no sacramento da confirmação nós somos chamados a confirmar essa fé. Lá talvez quando você foi batizado você era uma criança recém-nascida, A palavra de Deus vai dizer em Jeremias capítulo 1 que antes que tu te formasses, eu te conhecia, eu te consagrei. Um dia nós fomos assim. Um feto de 12 semanas. E o Senhor, Ele, na sua virtude de graça, Ele nos concede a graça de sermos batizados. E muitos de nós fomos batizados. Alguns recém-nascidos. E aí nascem algumas perguntas. Uma criança recém-nascida, ela crê? Eu digo para você, nem tudo na fé cristã é preciso apenas da crença. Mas é preciso que alguém confirme aquela crença. Porque a palavra de Deus vai dizer em Marcos 16, 15 e 16... que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê e não for batizado será condenado. Correto. Mas nós temos que também tomar posse da Sagrada Escritura quando ela diz duas coisas. Vamos lá. A Sagrada Escritura vai dizer para nós que Cristo foi circuncidado aos 8 dias de nascido. E que João Batista também foi circuncidado aos 8 dias de nascido. Eu pergunto, eles criam com 8 dias de nascido? Eles sabiam que era a fé judaica com 8 dias de nascido? Mas os seus pais sabiam. Por isso que lá no batismo, também lá na família de Lídia, que está descrito em Atos dos Apóstolos, toda a família é batizada e não existe uma família sem filhos. E indo para aquilo que nós meditávamos semana passada, nós somos convidados à confissão. E quando nós somos convidados à confissão, chamados a irmos à fila da confissão, nós somos chamados a nos arrepender de nossas penas, dos nossos pecados, daquilo que ofende o coração de Deus. Por isso que é necessário que nós também entendamos o que é a matéria de pecado lá feita na palestra do irmão Alan semana passada, que você pode acompanhar no nosso canal. Nos voltando ao nosso tema, que é o sacramento do crisma ou confirmação. Eu convido você a tomar comigo a Sagrada Escritura na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que vai dizer assim. Segunda carta de Timóteo 1, versículo 6. Por isso te exorto a reavivar o carisma de Deus que recebestes por imposição das minhas mãos. Enquanto no sacramento do batismo, onde nós fomos mergulhados em Cristo, aonde nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, talvez trazidos por alguém de nossa família ou por nossos pais, aqui no sacramento do crisma, nós temos a imposição das mãos. E a imposição das mãos é para nós um sinal de confirmação. E o sacramento do crisma nos torna soldados de Cristo. Nós nascemos para uma guerra. É importante que você tenha em mente isso. A confirmação nos torna cristãos perfeitos. É necessário buscar a perfeição cristã, Santo Afonso Maria Ligório, inclusive, tem um livro, Manual da Perfeição Cristã, que é para nos ensinar a ser cristãos melhores. No sacramento do crisma, nós também recebemos os dons. E nós somos ungidos com o óleo do crisma. E nós recebemos os 7 dons.
sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São 7 os dons infusos que nós recebemos no sacramento do crisma. E aí você pode estar se perguntando por que ele diz do e não dá. Porque o sacramento é do crisma, porque se refere ao óleo em que você é ungido, e não à celebração da Santa Missa que é realizada, tá certo? No sacramento do crisma, o bispo ou sacerdote investido por ele unge a fronte do confirmando. Quem pegar, por exemplo, livros anteriores ao Concílio Vaticano II vai ver que somente o bispo podia fazer. Quando o bispo não podia fazer, isso não era feito por mais ninguém. Com o Concílio Vaticano II, a igreja abre a possibilidade, né, de que um padre, caso o bispo não possa por algum motivo, possa ser investido, né, dessa permissão para poder realizar o sacramento do crisma para os fiéis. E essa unção ela é feita na fronte, ou seja, na testa. Qual a origem do óleo do crisma? Ele é o óleo de oliveira misturado ao bálsamo, que é consagrado pelo bispo na missa dos santos óleos, né? A missa em que é realizada por todos os sacerdotes da diocese, em conjunto com o bispo, na quinta-feira santa, a missa dos santos óleos. Ali é preparado o óleo do crisma para toda a diocese, para toda aquela realidade. Porque o bispo toca o rosto do crismando, né? O bispo dá um pequeno toque sobre o rosto do crismando no momento da Santa Missa. É interessante nós nos perguntarmos isso. Ele toca o rosto para que o confirmando tenha o discernimento de todas as afrontas que ele sofrerá por amor a Jesus Cristo. Entendeu? Por amor a Cristo, nós vamos enfrentar cruzes. E a igreja deixa isso claro nesse momento. É interessante também nós nos perguntarmos de onde vem a figura dos padrinhos. A figura dos padrinhos, ela nasce para que estes orientem o crismando ou confirmando, né, no caminho da salvação e lhes ajude no combate espiritual. Nós vivemos uma guerra entre o céu e o inferno. E na guerra entre o céu e o inferno, nós somos convidados a ter uma vida de oração, a uma vida de busca sacramental. O cristão ele não pode ficar longe da Eucaristia. O cristão ele não pode ficar longe da vida sacramental. E é interessante que você tenha isso em mente. O sacramento do crisma, ele nos aproxima da igreja. Ele nos coloca a serviço da igreja, porque como cristãos batizados, nós somos também enviados por Cristo. Ele diz lá em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Evangelizar e batizar em todos os povos, né? A palavra de Deus vai nos dizer isso. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos chamados a levar o testemunho de Cristo, o testemunho dos mártires, o testemunho da fé cristã que nós recebemos durante toda a nossa catequese de primeira comunhão até chegar lá no sacramento do crisma. E lá em Atos 20 e 28 vai dizer que Cristo conferiu à igreja e ele a deu com o seu próprio sangue. E é interessante quando a Bíblia fala de sangue, porque é também, né? Nós, quando somos gerados, nós somos colocados ao mundo e ali a criança vai sendo envolvida pelo sangue. Você entende isso? Tudo vai se ligando na história humana, porque Deus ele é perfeito na sua natureza. E aí eu quero dizer para você que o sacramento da confirmação ele quer te chamar a ser defensor da vida. Ele quer te chamar a ser cristão católico autêntico, que defende o que a igreja defende. Porque a igreja defende aquilo que é bom para nós, não aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir, não aquilo que muitas vezes nós queríamos que o mundo fosse florido, porque nem sempre o mundo será florido. E o Código de Direito Canônico vai dizer no cano 890
que todos têm o dever de receber a confirmação. Todos têm o dever de receber a confirmação. Isso é lei da igreja. E aí nós podemos nos perguntar com que idade se está apto, né? Em que idade eu posso receber o sacramento do crisma? A partir dos 14 anos. É isso que diz a igreja. Por isso que nós temos crisma de jovens, crisma de adultos. Porque para os jovens dos 14 aos 17 e dos 18 em seguida até o resto da vida, você pode fazer a crisma de adultos, né? Participar da catequese para a crisma de adultos. E quem pode ser padrinho ou madrinha? Deverá ter no mínimo 16 anos de idade, ser católico, crismado, que tenha a intenção de cumprir o encargo, já tenha recebido o sacramento da Eucaristia, não tenha nenhuma pena canônica irrogada ou declarada, não podendo ser pai ou mãe, esposo ou esposa do confirmando. Não pode ter esse vínculo tão próximo, né? Por que que a igreja vai dizer que não pode ter pena declarada ou irrogada? Se a pessoa recebeu uma excomunhão, ele não pode ser padrinho, ele não pode receber Eucaristia, ele não pode exercer sinal de confirmação de fé. Então ele não pode ser padrinho do crisma, consequentemente. E quais as palavras ditas no momento da unção? O bispo ou o padre investido por ele vai dizer: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, que a paz esteja contigo. E o confirmando vai dizer: e contigo também. Também é no sacramento do crisma, na missa do crisma, que nós somos chamados a fazer a renovação das promessas batismais. E essa renovação das promessas batismais é para que nós possamos romper com o pecado, abrir-se para Deus e se soltar do demônio. Por isso que eu disse que nós travamos uma batalha espiritual. E quando nós travamos uma batalha espiritual, nós começamos travando essa batalha desde o seio, lá quando nós somos gerados. Porque essa batalha, meus irmãos, ela é uma batalha árdua. E o sacramento do crisma, ele é para nos inserir na igreja, para nos colocar a serviço da evangelização. Imagine que a Virgem Maria, ela sendo mãe de Jesus Cristo, ela não tinha necessidade de se confirmar na fé, porque ela já tinha recebido a maior das graças. Mas note que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que junto com os discípulos estava a Virgem Maria, no cenáculo. Ou seja, ela, além de já ter recebido o Espírito Santo no seu ventre quando foi gerar Jesus, ela também foi confirmada pelo próprio Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Porque a igreja, ela está firmada sobre a pedra que é Cristo, a pedra angular. Como diz a palavra de Deus, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E é firmado sobre a rocha, como está em Mateus 16, 16 a 19, que nós temos que ficar. A igreja de Cristo, ela instituiu os sacramentos para que nós possamos ver esses sinais visíveis e invisíveis dentro de cada um de nós. Lá em Lucas 10, 16 diz que quem vos ouve, a mim ouve. E quem não vos ouve, não ouve aquele que me enviou. Então é isso. Não se trata de eu acho, não. Não se trata de eu acho. A igreja nos afirma e a palavra de Deus confirma. É isso que nós temos que ter em mente. O sacramento do crisma é necessidade de cada um de nós. Como diz o cânon da igreja, nós temos o dever de receber. E mais, também temos a necessidade de nos aproximar. E é interessante que nós possamos nos abrir a esse leque novo. Nos abrir a essa nova forma de vida. A forma cristã de ser. Porque quando São Ponciano diz que cristão é meu nome, católico é o meu sobrenome, ele diz isso com muita clareza. E nós não podemos fugir disso. A igreja de Cristo por excelência é a igreja católica. É por isso que nós temos que estar firmados sobre as rochas de São Pedro e de São Paulo.
Porque a palavra de Deus nos foi anunciada por meio da tradição oral, por meio da tradição escrita, né? Tradição oral com os apóstolos, os patrísticos, pela escrita com a palavra de Deus, e ela foi também nos transmitida pela própria igreja nos dias de hoje. Então, quando a igreja se aproxima de cada um de nós para nos dizer, a fé, ela é movida pela oração, ela é movida pela igreja, e a igreja tem certeza disso, porque a igreja, sendo mãe, ela sabe acolher. A igreja, sendo mãe, ela sabe olhar para tudo aquilo que nos cerca. E é interessante, meus queridos, quando nós nos voltamos para a Sagrada Escritura, porque os apóstolos se autoconfirmavam na fé. Quando Ananias vai até o apóstolo Paulo, né, tomado pelo medo, porque Paulo era um cônsul do Império Romano, e ele diz ao Senhor que iria lá com muito medo, porque sabia que Paulo perseguia os cristãos. E lá ele tem a certeza de que maior do que ele era o Senhor que ele anunciava. Por isso eu digo para você, quando nós tivermos que anunciar, que nós sejamos como o apóstolo Paulo. Não tenhamos medo, mas anunciemos com intrepidez. Anunciemos com toda ousadia. Porque o sacramento do crisma nos impulsiona a sermos cristãos nesses tempos. A sermos cristãos em meio a tudo que nós temos conhecido. E a igreja, meus queridos, a igreja católica, ela é uma casa, ela é um lar e ela é um hospital de campanha. Um hospital de campanha que precisa de mim e de você. Em que Deus, ele vem para sarar as nossas feridas. As nossas feridas interiores e exteriores. Porque muitas vezes nós não somos capazes de ver aonde o Senhor quer entrar. E o Espírito Santo, ele é essa luz. É a luz que desce sobre a vida dos confirmados. O Espírito Santo é para a igreja o próprio despertar de Deus. Porque quando o Espírito Santo foi dado à igreja, e a Helena Guerra vai dizer isso muito claramente, docilidade ao Espírito Santo. Por isso que você jovem que está me assistindo nesse momento, tenha certeza de que o sacramento do crisma é um dos momentos de maior alegria na vida de um jovem. O sacramento do crisma também é a graça de entrar na igreja de Cristo, de ser da própria família de Jesus Cristo. E nesse sentido, nós não podemos esquecer daquilo que sempre foi e será a doutrina da igreja. Quando o sacramento do crisma ele é ministrado sobre a fronte. Por quê? Porque ali aparecem os sinais de temor e de vergonha, a fim de que o crismando entenda que não se deve envergonhar do nome e da profissão cristã, e nem ter medo dos inimigos da fé. E quantos inimigos da fé têm se levantado? Quantos inimigos da fé têm dito para nós que o ser humano virou um bolo de carne? O ser humano é vida. A vida humana, ela é inviolável. E isso que nos ensina a igreja. Porque lá, quando nós fomos tecidos, Deus pensou em cada um de nós. Não importa de que forma, mas Deus pensou em cada um de nós. E o sacramento do crisma é para nos inserir nessa realidade da igreja. A realidade de confirmar a fé em Cristo. Cristo que não teve medo da cruz. Que enfrentou até seus medos. Mas que foi até o fim. E nós não devemos ter medo de dizer que somos católicos. Porque a igreja católica é a igreja que tem a salvação em Cristo Jesus. Quando nós devemos procurar o sacramento da confirmação, todos devem receber o sacramento da confirmação e fazer com que os seus subordinados recebam. Você que é pai já se crismou? Se pergunte. E seus filhos já estão crismados? O que fazer para trazer os seus filhos para a igreja?
Talvez você tenha dito: ah, Senhor Jesus, eu tenho orado e colocado em oração, mas eu não sei o que fazer. Eu digo para você: coloque os teus joelhos no chão e comece a colocar atitude na sua oração. E nós também temos que entrar nesse mundo de graça que são os sacramentos. Porque veja, quando nós recebemos os 7 dons infusos do Espírito Santo, os dons de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, nós os temos para viver. A sabedoria, quando, por exemplo, Salomão tinha 2 mães, uma que era a mãe real e outra que era uma falsa mãe, que uma matou o filho por ter dormido em cima dele e a outra estava lá sem o seu filho. Naquela situação, Salomão, ele entra no momento emblemático e ele pede a sabedoria de Deus. E ali uma mãe disse: dê a ela o filho. Ele diz: me traga uma espada, parta a criança ao meio, dê metade a uma e a outra metade a outra. Mas note que Salomão, ele queria perceber quem era a mãe. E a mãe verdadeira disse: dê a ela a criança. Porque a mãe de verdade, ela não fica a tergiversar, mas ela fica do lado da verdade. Ela fica do lado da vida. Porque só é do lado da morte quem não compreendeu o que é viver. O dom do conselho. Quantas vezes nós estamos em momentos difíceis? Momentos em que nós não sabemos o que fazer e pessoas ali nos dão uma luz na nossa situação. Nos ajudam a resolver aquele problema. O Espírito Santo é quem dá essa graça. O Espírito Santo, ele dá também a graça da fortaleza. Ele nos dá a graça da ciência, de nós sabermos o que é bom e o que é mal aos nossos olhos. E a piedade. Uma vida de piedade é uma vida cristã na oração. É uma vida cristã meditada. Porque hoje nós somos tomados pelo barulho. Nós somos tomados pela diapasão do momento que nos quer tirar a reflexão. Mas a vida de piedade, a vida cristã, a vida confirmada pelo Espírito Santo, ela é uma vida que caminha alicerçada sobre a rocha. É interessante que nós tenhamos isso em mente. Eu posso fazer crisma mais de uma vez? Não. Não posso. Por quê? São Pio X, por exemplo, ele classificava esse ato como pecado de sacrilégio. Porque é a confirmação daqueles sacramentos que exprimem o caráter na alma e que, portanto, eles só podem ser recebidos uma vez. Ninguém pode ser batizado 2 vezes, como ninguém também pode ser crismado 2 vezes. Porque Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 5 vai dizer: há uma só fé, um só Senhor, um só Pai de todos e um só batismo. Não há 2 batizados, não há 3 batizados, é um só batismo. Uma só fé, uma só graça para a confirmação. Por que o padrinho tem que ser católico? É outra pergunta que nós nos fazemos muito. O padrinho, ele precisa ser católico porque ele precisa professar a fé genuína. Se ele não professa a fé genuína dos apóstolos, ele não pode ser católico. Uma pessoa outro dia me perguntou: irmão, se de repente aparecer um padrinho que seja da igreja maronita, ele pode ser meu padrinho? Pode. Por quê? A igreja maronita não é diferente da igreja católica. Ela é a igreja católica numa realidade oriental, uma língua original de Cristo, ou árabe, ou grega, Nós sabemos que existem aí vários ritos orientais. Inclusive, meses atrás, a igreja abriu mais um rito oriental, que foi o rito da Eritreia, e que são todas igrejas católicas.
Quando nós temos, por exemplo, crisma na igreja católico-maronita, quem faz o sacramento da confirmação? É o patriarca, né? Patriarca de Istambul, né, que é a antiga Constantinopla, Quírio II, né, que é um dos patriarcas que se tem. Eu não me recordo aqui de qual lugar, mas eu me lembro do nome, é um patriarca oriental. Ele é o responsável no rito oriental por ministrar o sacramento do crisma. E todos os membros das igrejas orientais estão em unidade com o Santo Padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles são nossos irmãos, têm a Santa Missa como nós, os sacramentos como nós temos. A única diferença é a língua em que eles celebram e algumas simbologias dentro da liturgia, mas que no mais não há nenhum tipo de divergência nesse sentido. E o sacramento do crisma é para que nós entendamos que a fé católica é a fé genuína. É a fé cristã e que eu preciso estar confirmado e firmado pelo próprio Cristo. O sacramento da confirmação, ele imprime na alma o caráter de soldado de Cristo, nos faz cristãos perfeitos e ele é indelével, né? Ele é indelével, ou seja, ele não pode ser apagado. Os sacramentos, eles não podem ser apagados. Uma pessoa virou aí e disse assim: aquele é um ex-padre. Não existe ex-padre, é padre até o dia da morte. Simplesmente ele não exerce o ministério. Aquele é ex-católico. Não tem como ser ex-católico. Ele foi batizado em Jesus Cristo, foi confirmado em Cristo. Ele pode até ter assumido a condição de herege, mas ele não deixa de ser católico. E quando nós somos mergulhados no sacramento da confirmação, nós temos que também estar aptos a viver em estado de graça, né, para a igreja, a saber os mistérios principais da nossa santa fé, aproximarmos-nos deste santo sacramento com reverência e com devoção. Por isso é necessário que você, quando for se aproximar do sacramento da Eucaristia, faça uma boa confissão, mergulhando no exame de consciência. E é interessante que nós tenhamos a prática de conhecer o exame de consciência para nos acusar dos nossos pecados, fazer uma boa confissão e viver em estado de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Salve.